Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de... É isso aí, ouvintes da Rádio Voz de Aruanda, muitíssimo boa noite, nesta excelente noite e bonita noite, né, de sexta-feira que está fazendo aqui em São Paulo, está fazendo uma noite gostosa. Estamos aqui novamente para começar agora o programa Wicca Brasil com o nosso querido mago e bruxo, né, Magno Constantino. É que é meio complicado falar tudo junto. Boa noite, Magno. Boa noite Marcelo, boa noite ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Estamos aí começando mais um programa Despertar da Magia e já de antemão quero convidar todo mundo para fazer a matrícula no curso Poder e Magia dos Dragões comigo. Vai acontecer na plataforma EAD da Rádio Voz de Aruanda. As matrículas já estão abertas e o curso inicia agora no dia 16 deste mês. Então ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula, acessar www.vozdearuanda-ead.com e fazer a sua matrícula, ok? Ok, exatamente isso. Eu sou Magno Constantino, apresentador aqui do programa Despertar da Magia. Também escrevo para o blog Wicca Brasil, que é um blog de magia. Quem quiser dar um pulinho lá e conferir, www.wiccabrasil.blogspot.com e conferir um pouco do meu trabalho. Também falo sobre magia e bruxaria em outros meios de comunicação, inclusive YouTube, Facebook. Então vocês podem me pesquisar aí nas redes sociais. Viajo hora ou outra para ministrar cursos, palestras e também fazer rituais e iniciações em várias partes do Brasil. Quem quiser conhecer a minha agenda está também no blog. O programa de hoje vem trazendo o tema viagem e projeção astral. Na verdade, tudo é a mesma coisa, né? A gente vai falar sobre isso. Então, resumindo mesmo, o tema é viagem astral. Foi um tema solicitado pelos ouvintes nos últimos 2 programas que a gente falou sobre magia brasileira, panteão brasileiro. Então, hoje eu trouxe aí esse tema a pedidos e conto com a participação de todo mundo, ok? Para participar, vocês podem participar via MSN, através do MSN do programa, que é o despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com, ou também através do MSN da rádio, que é o vozdearuanda@hotmail.com. Repetindo, vozdearuanda@hotmail.com, ok? O tema de hoje, estava até conversando em off com o Marcelo, é um tema bem complexo, para a gente estar falando aqui, ensinando as técnicas exatas de como fazer um desdobramento astral, uma projeção astral e tudo mais. Então, no programa é complicado a gente falar sobre isso ou até mesmo ensinar. Mas eu vou tentar trazer de uma forma bem fácil para que vocês compreendam o tema de hoje. E a gente vai, né, através da interação de vocês no MSN, que inclusive quem participa concorre a brindes no final do programa. Então pode aí acessar, pode adicionar aí e mandar as suas perguntas, porque o sorteio é somente para quem participa, somente para quem manda as perguntas. E aí, este tema ele é bem complexo mesmo da gente trabalhar. Mas eu vou falar assim de uma forma geral, né? Vou explicar o que significa, como surgiu, para que serve, como se utiliza e etc.
E essa parte de como fazer exatamente, as técnicas, o que é necessário para você fazer um desprendimento astral, eu vou deixar a parte mais profunda para um curso, ok? Aqui também vai acontecer na plataforma EAD da Voz de Aruanda, no link vozdearuanda-ead.com. Certinho? Certinho. Então a gente vai ficar aqui com o basicão, o mais fácil mesmo. Eu passei a semana estudando mais sobre o assunto, para não passar vergonha hoje, inclusive, mas assim, eu já tinha um domínio e também um conhecimento dentro do assunto, porque dentro da Wicca, dentro da bruxaria, a gente trabalha muito com desprendimento astral, né, com desdobramento astral. E esse termo, desdobramento, projeção, desprendimento, inclusive em outras culturas também recebe outros nomes, viagem extrafísica, viagem astral, Nidra Yoga, né? Esses nomes são nomes genéricos para uma técnica que é muito antiga. Ela existe desde que o homem existe, porque ela é um fenômeno muito natural e que acontece com todos nós, e a gente nem percebe que isso acontece, né? E o desprendimento astral em si, ele é nada mais, nada menos do que a experiência fora do corpo. Ou seja, é você sair, o seu corpo astral se desprende do corpo físico e vaga aí por mundos e dimensões, por outros mundos e outras dimensões, né? Então, há mais ou menos um século atrás, um neurologista austríaco, que inclusive ele revolucionou a psicologia da época, ao se meter a tentar explicar e decifrar os mistérios dos sonhos. Então começou aí, né? Daí a gente já tem uma pista de que o desprendimento astral, o desdobramento astral, ele acontece de forma natural quando nós dormimos. E aí, depois de muitos estudos acerca do inconsciente, né, ele concluiu que quando nós sonhamos, a nossa mente nada mais faz do que satisfazer um desejo que não foi satisfeito numa vida real. Então ele tentou explicar isso daí, essa parte do nosso cérebro, né, que ainda, eu vi um vídeo, um documentário do Discovery, que dizia que é uma parte do cérebro que para a ciência ainda é desconhecida. E aí esse cientista, esse precursor disso tudo, é Sigmund Freud, né? O famoso Freud ou Freud, né? Da psicologia. E aí ele deparou com o seguinte, ele questionou o seguinte: o que é a vida real? Ele fez essa pergunta: o que é a vida real? E ele chegou à conclusão de que há tanto realidade no sonho, quanto há sonho na realidade. Né? Isso é meio filosófico para a gente entender, mas por trás disso a gente consegue extrair muita coisa interessante, muito fundamento em questões que no nosso dia a dia passa despercebido. Então o Freud, ele era muito orgulhoso, né, como cientista. Ele morreu sem querer se aprofundar nessa questão, por medo de ser considerado místico pela classe médica. Então ele preferiu não se envolver tanto para não associar o nome dele ao misticismo. Quem aceitou a difícil missão de levar esse estudo adiante, de buscar mais, sem medo de ser taxado como esoterista ou ocultista, foi o psiquiatra suíço Carl Jung, né? O famoso Jung, que se dedicou à alquimia, à ufologia, à astrologia, ao gnosticismo e também a várias outras ciências ocultas, sem perder a honra de cientista, né? E aí Jung mostrou que o sonho, ele é tão é algo que pode ser dominado, que pode ser como que eu vou colocar, que pode ser conduzido pela vítima, né? Pela vítima, ou seja, por quem sonha. E aí o que ocorre é que geralmente nós não temos a consciência da nossa função
dentro disso tudo. Então, ele começou a trabalhar, a estudar essas limitações, né, o que seria aí um mundo que pra gente, que nós não conhecemos e tudo mais. Então ele começou a pesquisar e a levantar dados, teorias e provas dessas outras dimensões que existem e que o nosso cérebro consegue captar isso quando nós dormimos. Então são muitos os casos de pessoas que já se sentiram, que já sentiu uma espécie de controle sobre o sonho. E elas dizem que em certos momentos, quando elas estão dormindo, elas até sabem que estão dormindo e podem acordar assim que desejarem e até mesmo voltarem ao sonho voluntariamente do ponto que ele parou. Então, quando as pessoas acordam durante a noite, as pessoas que têm essa capacidade desse domínio na projeção astral, elas conseguem continuar do ponto que elas foram interrompidas. Há também casos de sonambulismo, né, e de pesadelos, em que as pessoas acordam cansadas e até fisicamente machucadas. Eu, inclusive, certa vez, faz muito tempo, eu tinha uns 13 anos de idade, eu estava entrando no mundo de estudar magia, ocultismo e tudo mais, e aí aconteceu que eu me recordo de ter feito uma projeção astral, na brincadeira mesmo, né? Eu sempre gostei de estudar e de botar a prática, de botar a prova, né? O estudo. E aí aconteceu que eu visitei um umbral, né? Eu tive o desprazer de ao invés de subir, desci de elevador. E eu fui num lugar muito feio, que eu só fui descobrir que era um umbral há pouco tempo atrás, que veio o meu estudo, o meu entendimento sobre o assunto. Mas na época, para mim, eu não tinha ainda noção do que poderia ser, do que estava acontecendo. E o lugar, ele era assim, o chão, ele tinha um mau cheiro, era um chão úmido, era um chão molhado, não tinha luz, era tudo muito escuro e relâmpagos no céu, trovões, se eu conseguia ouvir gargalhadas vindo de longe. E o lugar tinha um mau cheiro terrível. E eu estava num lugar onde as pessoas estavam sendo espancadas. Tinha outras pessoas caídas ao redor de mim e elas estavam sendo espancadas por seres que eu não conseguia ver o que era. Não consigo discriminar para vocês o que poderia ser esse ser aqui na Terra, muito menos fazer comparação com qualquer outra coisa que nós temos aqui no nosso plano. E aí, no outro dia, quando eu acordei, que para mim, na época, só passou de um simples pesadelo, né? Eu acordei e eu fui ao banheiro e a minha barriga, ela estava toda, a minha pele, assim, estava toda manchada, estava cheia de manchas, como se fossem queimaduras, mas escuras, manchas pretas. E aí eu fui no médico e tudo mais, não se descobriu nada. O médico disse que era alergia, que poderia ser uma alergia, mas que ele não sabia definir que tipo de alergia era. E aí na época tive que mudar a alimentação, mudei um monte de coisas na minha vida. E na verdade, na época, como me faltava esse entendimento, hoje eu concluí que foi uma projeção astral mesmo, que eu induzi, né, porque foi o meu objetivo mesmo, não de ter visitado o umbral, mas de ter desdobrado, né, de ter e visitado qualquer coisa. E, enfim, então a gente tem algumas pessoas trazem desses desprendimentos, elas trazem esses traumas físicos. Esses traumas físicos, eles podem refletir no seu corpo. Então é daí que entra o problema e o perigo em se praticar esse tipo de coisa sem conhecimento, sem um bom amparo espiritual, porque do outro lado também você tem um assédio espiritual muito grande, né? O Marcelo que está me acompanhando hoje, que está me ajudando hoje aqui no programa. Inclusive, Magno, desculpa até te cortar, essa história que você contou aí da sua visita ao umbral, chegou a me arrepiar e até me emocionou, porque eu tive uma passagem assim, né? Por um motivo muito sério da minha família. Até depois, se você quiser, até explico direitinho. E o que você falou antes,
da pessoa estar dormindo, sonhando, acordar, levantar, tal, depois deitar e voltar a sonhar do ponto que parou. Isso acontece comigo direto. Eu não sonho todas as noites, mas sempre que eu sonho, sei lá, por algum motivo, ou dá vontade de ir no banheiro, alguma coisa assim, eu acordo, tal, aí quando eu volto a dormir, é como se eu voltasse a ler uma história, a ler um livro da página que eu tinha parado, entendeu? E acontece comigo, e eu não sabia por quê. Agora que você explicou tudo, que eu tô entendendo e me encontrando nisso daí também, né? Eu não sabia por que acontecia isso. Até eu achava estranho, porque muita gente é difícil até de lembrar do sonho, né? E geralmente eu lembro tudo, e quando eu acordo assim e volto a dormir novamente, é como se eu voltasse na página de um livro e continuasse a história, a mesma história, né? Entendeu? Então, entendi. É engraçado pra caramba. E isso que você falou, essa história que você falou do umbral aí, aconteceu comigo há uns anos atrás, porque a minha mãe estava internada, em coma, enfim, ela estava com meningite meningocócica, né, que é aquela mais grave, entendeu? Então ela ficou 15 dias em coma. E eu, sem querer, fiz um desdobramento, sem saber o que era. Eu fiz um trabalho para ela, onde eu me deitei na esteira, na frente do nosso congá, do nosso terreiro, que é o congá dela, tem a firmeza dela, tudo. E me deitei ali para mentalizar nela, para tentar ajudar de alguma maneira, né, espiritualmente. E acabou que ali eu apaguei e atravessei exatamente isso, tudo que você falou, entendeu? Até encontrar uma mão clara, que eu lembro muito bem, só vi a mão também, que me chamou e falou, vem comigo, e pegou na minha mão e me atravessou. Quando me atravessou, eu acordei, por incrível que pareça, cada vez que eu conto isso me emociona muito, estou aqui com os olhos cheios de lágrima, mas eu acordei no corpo da minha mãe, sentindo a sensação dela, vendo tudo que estava, acordei na UTI onde ela estava, entendeu? E a Paula, que só a única pessoa que estava comigo, estava presente, ficou muito assustada, porque ela disse que o meu corpo ficou exatamente na posição que ela estava lá apagada, que ela estava em coma. E então foi assim uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu não sei como eu fiz sem querer, acho que eu mentalizei tanto nela que eu não tinha nem noção do que era isso, né, que tinha acontecido. E quando tudo voltou, quando eu voltei para o meu corpo normal, né, para o meu corpo físico, eu simplesmente estava estático, eu não conseguia me mexer, entendeu? E a Paula apavorada, a Paula já estava para chamar o resgate, para você ter uma ideia. Eu fiquei exatamente 40 minutos com o corpo todo adormecido, eu não conseguia me mexer mais, eu só mexia os olhos e tentava dar sinal para a Paula com os olhos, mas eu não conseguia. Eu escutava a Paula me chamando, a Paula falando comigo, mas eu não tinha força nenhuma para me mexer, para dar algum sinal, a não ser os olhos que mexiam um pouco, eu tentava olhar para a Paula. Foi assim, uma experiência terrível, entendeu? Nunca mais aconteceu, nunca mais tive nenhum motivo, mas eu não sei se foi a ligação que eu tenho, né? Porque ela é minha mãe, além de ser minha mãe de santo, é minha mãe de sangue também, né? E emocionalmente eu estava muito abalado, a família toda estava muito abalada, porque ela estava num estado realmente que os médicos dizem hoje que foi simplesmente um milagre. É muito difícil a pessoa se salvar, né? Ainda mais da maneira que ela retornou e a única coisa que aconteceu foi que ela perdeu 50% da audição, entendeu? Então, o médico não acredita até hoje, né? Então foi uma assim, sequela muito pequena em vista da gravidade da gravidade, exatamente, né? Bom, primeiro que ela passou 4 dias em casa com meningite e ninguém sabia que ela estava com meningite, né? Porque a gente levou ela no primeiro dia que ela estava com dor de cabeça no pronto-socorro, e aí tiraram uma chapa, enfim, simplesmente falaram que era uma enxaqueca, deram uma injeção nela, lá um remédio para ela à base de morfina, e ela apagou. E ela apagou e ficou 4 dias, ela ficou de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda, de segunda para terça, na quarta de manhã que nós levamos ela num médico particular. O médico examinou a mesma chapa que tinham tirado no sábado, né, lá no pronto-socorro,
e falou: meu, essa mulher tá com uma meningite muito grave, ela tá com o cérebro inchado, inclusive já tem um sangramento no cérebro dela, ela já tinha tido um AVC, né? E aí começou a correria, ela internou, já ficou direto na UTI, continuou apagada desde o sábado. Então você vê a gravidade da coisa para a sequela pequena que ficou. E aí aconteceu isso comigo, né? E depois eu fui procurar saber e realmente eu vi que eu tinha feito um desdobramento, né? Era um jeito de desdobramento. Só que, nossa, foi uma sensação horrível, uma sensação que, olha, eu espero não sentir nunca mais na minha vida. Eu acho difícil na sua condição espiritual nessa terra, viu? Eu acho complicado. Eu acho difícil você fugir disso. Ah, fugir de mim? Fugir disso? É. Não, cara, sinceridade, eu nunca mais também nem tentei fazer nada nesse sentido, né? Nesse dia eu fiz porque veio na minha mente para fazer. A gente que tem um lado espiritual desenvolvido, né? As próprias entidades acabam passando pra gente o que era para fazer. Então eu peguei as quartinhas, né? Porque eu tenho a minha formação, minha mãe tem a formação dela, o meu irmão também. Então eu juntei as 3 quartinhas, risquei um triângulo no chão, acendi as velas, enfim, fiz o triângulo de forças do meu irmão e da minha mãe, né? E aí acendi as velas e fiz as minhas orações, tudo, e me deitei na esteira na frente do congá para tentar relaxar, né, fisicamente e mentalizando nela. E aí aconteceu isso, né? Até queria perguntar para você se é possível acontecer um negócio desse, de você praticamente trocar, de como se o meu espírito tivesse incorporado no corpo da minha mãe e o dela no meu, sem se desligar, como se fosse uma incorporação de uma entidade, eu acho, sei lá, não sei se é essa a explicação, né? Até queria saber, você que é mais aprofundado no assunto, se é possível isso acontecer. É possível sim, porque na verdade não, como você colocou aí, né, sem se desligar, não há o desligamento. Exatamente. O que nos prende, o que dá vida ao nosso corpo é o cordão de prata, né, o fio de prata, cordão prateado, outras pessoas colocam como cordão dourado, enfim, independente disso, é o que? É um fio muito sutil, uma linha muito sutil que prende, que amarra o nosso corpo, os nossos corpos espirituais, vou colocar dessa maneira, ao nosso corpo físico. Exatamente. Eu enxergava esse fio, só que não era um fio prateado, era um fio, sei lá, multicolor, sabe? Não sei, furtacor. Furtacor. Exatamente. Ele tinha várias, parecia um arco-íris, um cintilante, né? E até muita gente fala, né, do fio prateado e tal, e foi essa a cor que eu vi. Não sei se existe também. Não, assim, é aquela questão, Marcelo, o mundo, as outras dimensões, ela não tem uma forma exata, uma forma precisa, entendeu? A nossa sensação, a nossa percepção é individual, a percepção. Então, o que cada um vai sentir nesses lugares, por exemplo, talvez para um roqueiro que curte rock da pesada, que curte preto, trovão, essas coisas, o umbral deve ser um paraíso. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, é muito da sua percepção e também do seu entendimento espiritual que as coisas se apresentam. Eu entendi esse furtacor aí desse fio, que eu até consegui enxergar dentro de tudo isso que aconteceu, e foi uma coisa demorada. Eu fiquei meia hora ali desacordado, mais ou menos, né, de meia hora a 35 minutos mais ou menos, e depois fiquei 42 minutos, a Paula contou no relógio, sem conseguir, eu não conseguia me mexer. A Paula estava desesperada, ela estava sozinha comigo dentro do terreiro, e ela já ia chamar o resgate, ligar para o meu pai, ligar para o meu irmão, ligar para um monte de gente, porque ela não sabia o que fazer. Até que muito vagarosamente eu comecei a mexer os dedos, aí foi voltando. Eu não sei se a sensação que eu tive foi de uma pessoa quando fica paralítica, alguma coisa assim, porque meu corpo formigava inteiro e eu não conseguia me mexer, né? E esse cintilante, esse furtacor que eu vi nesse fio, eu entendi que talvez possa ter sido porque eu acendi as velas de todas as cores, firmando todos os tronos de todos os orixás,
entendeu? Junto com Aham. aquelas quartinhas dentro daquele triângulo que eu firmei, né? Então pode ter sido por isso também, né? Então, sei lá. Mas foi assim muito estranho. Depois disso nunca mais aconteceu, também nunca tentei fazer nada igual, né? E também nem sei se eu tenho conhecimento ou poder para fazer de novo. Bom, você tem um amparo espiritual, né, Marcelo? Tem, Até um assunto tem. que eu vou falar mais adiante, porque para esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho em que você vai fazer lúcido, né? Ou seja, vendo tudo, participando de tudo ativamente, conseguindo controlar a situação, tendo domínio sobre a situação, você precisa ter uma saúde espiritual muito grande. Né? E hoje, se a gente for parar para observar, quase ninguém consegue ter essa saúde espiritual perfeita. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo a sua facilidade por você ser um líder religioso, né? Um líder espiritual. Então eu vejo, enfim, dentro desse contexto. Mas, no geral, o que você colocou são experiências, assim, magníficas, né? Muito, muito interessante tudo. E acontece, sim, o que você disse da questão da paralisia, que inclusive é esse mesmo nome, a paralisia noturna, quando é o nome correto para a gente passar para esse tipo de situação, para esse tipo de fenômeno, onde você consegue ver o teu próprio corpo ali, deitado, imóvel, e você não tem mais domínio sobre o seu corpo. Na verdade, algumas pessoas acreditam, algumas teorias ocultistas acreditam que isso seria uma... Ai, meu Deus, qual é o nome daquele... uma anestesia que o seu corpo físico recebe para não atrapalhar no desenvolvimento, entendeu? Entendi. Porque qualquer coisa que for acontecer com o seu corpo físico, dependendo se for muito brusco e tudo mais, pode afetar o espiritual e pode afetar o corpo astral, e isso pode gerar o rompimento desse cordão de prata ou furta-cor, né? Que, na verdade, esse detalhe é insignificante diante de todos os acontecimentos. Mas que esse cordão, se ele se romper, aí ele sela a morte física do corpo, Sim, né? A morte falar. mesmo. Você já era, você morreu. O mais emocionante dessa história foi no dia seguinte, porque isso aconteceu na quarta-feira à tarde. Aí no dia seguinte, na quinta, tinha o horário de visita, que era às 10 horas da manhã. E quando eu cheguei lá com a Paula para visitar minha mãe, o médico falou, ela está acordada, ela voltou do coma. Aquilo já foi emocionante. Quando nós entramos no quarto, ela pegou na minha mão e na mão da Paula e falou pra gente que os orixás tinham ido buscar ela porque ela tinha sonhado que ela estava na frente do Congá e os orixás estavam trabalhando, entendeu? Nossa, incrível, então foi assim, incrível. Pra gente, pra mim e pra Paula, foi uma coisa, sabe, a gente desabou, né? Porque só de falar nisso já dá, nossa, vem aquele chororô todo. É algo incrível, sim, Marcelo. Inclusive, as pesquisas que têm sido feitas hoje nos Estados Unidos, eles pegam alunos de psiquiatria, né, para poder criar novas teorias referente a isso, referente a dentro desse assunto. E aí eles pegam os alunos, recolhem esses alunos durante a noite em um quarto. E do lado desse quarto tem uma sala. Aí a experiência é a seguinte: todo mundo vai dormir no quarto, todos juntos, um do lado do outro, enfim. E dentro do quarto ao lado, dentro dessa salinha ao lado, tem um computador, uma mesa. O professor lá descreve para eles, né? Dentro desse quarto tem uma mesa branca com uma cadeira branca de plástico, um notebook em cima dessa mesa, um notebook prateado, e tem uma imagem nesse notebook. Eu quero que vocês visitem lá em corpo astral e, ao retornar, vocês vão me contar qual é a imagem que está no computador. E aí eles fazem isso de sessões de 1 em 1 hora, né? De 1 em 1 hora troca a imagem, e isso em sessões de 6 sessões durante a noite. Entendeu? Então, assim, as pesquisas hoje tá bem fraco em torno disso tudo.
O resultado que eles têm é de cada 10 alunos, 2 conseguem realmente extrair informações precisas sobre o que está de toda a experiência. Mas, no geral, é algo que tem sido estudado demais, que inclusive já foi realizado cirurgias na China e também na Alemanha, onde convidava o paciente através da indução espiritual, da indução verbal, para ele fazer o desprendimento astral e poder fazer uma cirurgia no corpo dele sem a necessidade da anestesia. Né? Isso, inclusive, foi tema do Fantástico alguns anos atrás, enfim. Dentro disso tudo, eu tenho que ressaltar que projeção astral nada tem a ver com hipnose, tá? E nada tem a ver com a mediunidade. É algo completamente à parte. Projeção astral, qualquer um de nós podemos fazer, e nós já fazemos isso naturalmente ao dormir. Quando nós temos aquele sonho, quando nós dormimos, o nosso corpo físico descansa, né? E o nosso corpo astral ou espiritual, como vocês queiram chamar, ele vaga por outras dimensões, por cidades ou colônias espirituais, em busca de alguma coisa. Muitas das vezes ele vai para estudo, para colônias espirituais de estudo, muitas vezes ele vai para tratamento, né, porque nós também precisamos de tratamento, ou até mesmo ele pode ir para dar aulas em outros planos, e assim, o que acontece com muita naturalidade dentro da bruxaria, por exemplo, nós bruxos, nós temos a ideia de que nós estamos aqui para continuar o que nós começamos, né? Então, viver para nós é uma dádiva e não um karma, como todo mundo coloca. E aí, o que nós temos? Nós temos o seguinte: nós ficamos 7 encarnações ligadas às mesmas energias, às mesmas ideias, aos mesmos panteões e crenças. Então, se há 7 encarnações atrás eu trabalhei com ciganos, até hoje eu ainda vou ter resquícios disso dentro da minha espiritualidade, dentro da minha linha de conexão. Então pode acontecer de, ao dormir, né, o meu corpo astral desprender do físico e ir para uma colônia cigana, por exemplo. Entendeu? Então nós ficamos 7 encarnações ligadas aí às mesmas crenças. Por isso que tem pessoas que conseguem ser universalista, que conseguem respeitar tudo e todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque talvez já é uma alma muito antiga, que já veio aqui muitas e muitas vezes. Então ela já trabalhou dentro da consciência, dentro do subconsciente dela, porque a consciência, a inteligência, gente, ela vem embutida na alma, tá? E não na matéria. E ela já trabalhou tanto, ela já tem tanta experiência aqui na Terra, que tudo para ela acaba sendo mais fácil de entender e mais fácil de, inclusive, respeitar e aceitar. E aí, ainda continuando o que eu estava dizendo, né, do cuidado que nós temos que ter em questão do nosso corpo sofrer alterações, nosso corpo físico sofrer alterações, pessoas que já sentiram isso na pele, elas sabem que não existe só essa dimensão em que nós vivemos, ou seja, a dimensão tridimensional. Existe também outras dimensões, né? Existe a 5ª dimensão, assim que nós colocamos dentro do ocultismo. Então sabem que o efeito físico pode até ser uma realidade, mas ele não é a única realidade. É mais ou menos assim, gente, quando você faz um desprendimento astral, todo mundo faz, né? Eu estou falando isso, pode ficar um pouco distante de vocês, mas deixa eu ser mais claro. Todo mundo faz o desprendimento astral, certo? Mas, como o Marcelo colocou, nem sempre você consegue lembrar do seu sonho. Então, nós fazemos todas as noites a projeção astral, a viagem astral, de forma inconsciente e involuntária, né? Ou seja, nós não desejamos, acontece porque tem que acontecer. Seu corpo precisa descansar e ele só descansa com
com a ausência do seu corpo astral. E aí o que acontece? Acontece que nesse momento aí em que você está vagando e tudo mais, que você está em outra dimensão, aprendendo, buscando conhecimento, pode ser que no outro dia você não se recorde de nada. Então foi uma experiência fora do corpo, sem domínio, tá? É o que a gente fala assim, a 30%, a 20%. Né? Então seria um grau, a gente usa o grau de 0 a 100% para definir essa experiência. Então quanto mais detalhes você consegue trazer da sua experiência, igual o Marcelo descreveu a experiência dele em detalhes, né? Então ele teve uma projeção astral, uma viagem astral de 80% a 100% de lucidez. Ou seja, o que seria lucidez? É você lembrar de tudo após os acontecimentos. Né? Ter esse domínio também, né? A sensação, cada vez que eu lembro do que eu falo, que eu conto para alguém, como eu contei para você, parece que eu estou sentindo aquela sensação gelada, né? Como se eu tivesse atravessado uma parede, passado por tudo aquilo que você falou, só que no que eu vi, ainda além de vozes, tudo, eu sentia mãos, pessoas geladas encostando em mim, pegando em mim, entendeu? Até que eu consegui atravessar do outro lado, onde foi que essa mão me chamou e pegou, né? Pegou na minha mão e é como se tivesse me puxado de dentro de uma parede. Sei lá, uma sensação muito esquisita, muito louco. Entendi. E é tão interessante, porque assim, aí a gente tem que falar do processo de desencarnação, né? Que também é algo muito complexo falar isso aqui, mas eu vou ter que citar porque está dentro do contexto. No mundo astral, tudo que nós temos aqui no plano físico, ele possui uma cópia no plano astral. Então, assim, não pensem vocês que do outro lado é tudo um mar de rosas, porque não é. No plano astral, quando eu digo plano astral, eu estou incluindo todas as dimensões, tá? As 9 dimensões superiores e as 9 dimensões inferiores, ou as 7 dimensões, os planos inferiores. Então nós temos aí esses mundos, né? Por isso somos os médiuns, porque estamos no meio desse monte de dimensão, desse monte de realidade. As coisas lá acontecem em proporções muito maiores. Então um grito, quer dizer, um falar alto aqui, em outro plano pode soar como um grito. E aí é interessante falar do processo de desencarnação, porque o seu padrão psicológico e mental, né, a sua saúde mental, inclusive, se você é uma pessoa muito presa a uma realidade religiosa que não existe, por exemplo, se você se você acredita que ao morrer você vai ser julgado e que você vai para o inferno, pode acontecer no seu processo de desencarnação você se autocondenar, seu corpo astral se condenar, e você começar a cair fogo em você de repente e tudo mais, e você entrar em desespero, meu Deus, eu estou queimando e tudo mais, e não passar de algo da sua mente, né? Então é importante eu falar isso, por quê? Porque o estudo nos traz entendimento, nos traz sabedoria, e como é algo que todo mundo vai passar, é importante que no processo de desencarnação, ao invés de você desesperar, você criar coisas que não existem, você imaginar que vai aparecer um demônio enorme para você e torcer o seu pescoço, não. Se você pensar nisso, se você projetar essa imagem no astral, tenha certeza que quando você desencarnar, essa imagem vai estar te esperando. Tudo tem uma... É a questão da ação e reação, né, Marcelo? Então, se você projetar agora, no plano astral, a ideia de que ao desencarnar, as pessoas são julgadas, é isso, é aquilo, e etc. e tal, quando você desencarnar, você vai se deparar com essa imagem que você projetou. E você vai ficar presa a ela, né, presa a esse inferno criado por você mesmo, até a sua consciência te chamar a atenção de que, peraí, você ainda não entendeu de que você que tem o domínio sobre para onde você tem que ir, entendeu? Então é importante vocês trabalhar já essa consciência de que ao desencarnar você precisa de ajuda, nada mais,
não vá se colocar em planos, em dimensões em que você não precisa estar lá naqueles planos. Aí entra a saúde espiritual que eu já disse, né? Se você possui uma religião que prega que você tem que estar bem consigo mesmo, que você tem que confessar. Quando fala em confessar pecados, dentro da bruxaria nós não temos pecados, né? Nós não acreditamos nessa máxima. Nós acreditamos que todos nós somos falhos e estamos aqui para aprender. Então, confessar os seus pecados seria nada mais, nada menos para nós de que reconhecer os seus erros e as suas falhas e corrigi-los. Então, quando você está com a sua consciência tranquila, fica mais fácil do espiritual te ajudar em um processo de desencarnação. Entendeu? Porque você não vai estar perturbado, você não vai afastar a ajuda. Pelo contrário, você vai aproximar a ajuda de você. Então, assim, as pessoas que têm uma experiência fora do corpo lúcida, igual o caso do Marcelo, não voltam nunca que eles vão voltar de uma experiência dessa sendo as mesmas pessoas. Não volta, muito. Gente. Algo muda na personalidade, no conceito, na forma de enxergar o mundo. Seria mais ou menos assim, Marcelo. Você pega a foto da sua casa. Aí você, dentro da sua consciência, você vai ter, olha onde eu moro. Pega a foto ou a imagem do mapa de onde você reside, né, da sua cidade. Aí você vai ter a consciência, olha onde está a minha casa. E aí você vai perceber que você é um micróbio nesse mundo enorme. Pois é. Né? E quando você. E aí você ainda mais drástico ainda, né? Se você olhar para a nossa galáxia, e aí você vai perceber quem é você. Você é uma poeira cósmica diante disso tudo. Entendeu? Então somos. Igual me cobraram na semana passada, eu quero fazer uma experiência fora do corpo, eu quero fazer uma EFC, né, que é a experiência fora do corpo. Eu quero me desdobrar e tudo mais, mas eu quero isso de uma forma lúcida. Tá, peraí, mas como é que você pretende olhar o todo? Porque a experiência fora do corpo, ela vai te trazer a visão de um todo. Não vai ser a visão tridimensional que você está acostumado a ver. Você vai ser outra pessoa com outras leis regendo o seu universo. Você pode flutuar, você pode cantar, você pode pular, você pode ter a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, entendeu? Não há limites para o espiritual, para o astral. E aí o que acontece? Como você pretende olhar para o todo se você não consegue olhar para si? Então é importante você fazer uma autoanálise antes de tentar isso, de tentar uma experiência fora do corpo lúcida, do porquê. Hoje existem alguns grupos, inclusive grupos, casas de kardecismo, inclusive, que trabalham com mesa branca para visitar pessoas, eles fazem a projeção astral para visitar pessoas em UTIs. Esse trabalho é muito sério, é muito grave, é muito complicado. Por quê? Diante de tudo isso aí, inclusive tem uma história muito interessante de uma amiga minha que é bruxa, e a avó dela estava na UTI e tudo mais, e ela fazendo constantes rituais de cura para a avó dela melhorar e tudo mais. E aí ela pegou, em um determinado momento, ela sofreu o desdobramento astral lúcido, né? Provavelmente algum mentor espiritual dela que forçou com que isso acontecesse, levou ela ao encontro da avó dela, e a avó dela levou ela até a UTI, né? O corpo astral dela até a UTI, e a avó dela falou: minha filha, por favor, eu sei que você quer me ajudar, mas você está me atrapalhando com seus rituais de magia, porque você está me prendendo a matéria. Você está prendendo o meu corpo à matéria, e eu preciso caminhar. E você precisa desfazer o que você fez, né? Então imagina você, um parente seu, numa condição dessa. Então ela teve que rever todos os conceitos dela, inclusive ela teve que perceber que ela estava usando do ego. Entendeu? Então é importante
você olhar para dentro de você fazer uma autoanálise, ver se você está preparado para ver o que tem do outro lado e tudo mais. Certo? Certo, é verdade. Não é verdade, Marcelo? Porque lógico. senão você não vai ajudar, você vai atrapalhar do outro lado, né? Você vai atrapalhar outros planos e enfim. Então é importante isso daí. Como já é algo natural, se você sentir no seu coração que a sua missão é essa, né? Que é de ajudar as pessoas no outro plano, durante a noite, enquanto o seu corpo físico descansa, tá, tudo bem. Pode ser a missão de qualquer um de nós que estamos aqui na condição de ferramentas para o plano divino, então qualquer um de nós podemos ser convidados para esse tipo de trabalho, né? Verdade. Mas, se é algo do seu desejo, você já está agindo por ego. Você tem que analisar aí até que ponto isso vai ser bom para você, até que ponto você vai afetar outras pessoas, entendeu? Qual é o tamanho da gravidade aí da situação que você pode trazer em consequência para você, para o seu corpo físico, inclusive, que igual eu coloquei aqui, que na brincadeira o meu corpo físico pagou, né, por uma teimosia, por uma curiosidade minha. Então a gente tem sim que tomar cuidado, porque é algo desconhecido para nós, né? Então as pessoas que já tiveram essa experiência fora do corpo, como o Marcelo colocou, essas pessoas elas já compreendem intuitivamente nos seus corações que o coração dela ele bate por ele mesmo, né? Ele bate não porque o Marcelo quer, ele bate porque a vida quer que o coração do Marcelo bata. Exatamente. Então, E essa realmente consciência que nós temos que ter de que as coisas acontecem com a permissão da divindade. Tem um versículo, esse versículo na Bíblia, né, que diz que não cai uma folha do céu sem que haja a permissão do Deus Criador. Dentro da bruxaria nós temos uma máxima que é muito parecida. É que todas as folhas da árvore, nenhuma delas é igual, e que a grande mãe, conhece todas elas, né, com suas qualidades, com seus defeitos, enfim. Então, quando nós falamos de desprendimento astral, é importante que no momento da sua análise, você faça a sua análise espiritual e perceba quem é você dentro do seu contexto religioso para você estar buscando ajudar outras pessoas. Muitas das vezes quem está precisando de ajuda é você. E aí é complicado porque ao invés de você ir para o médico para ajudar, você vai ter que ir para se tratar. E o mais complicado ainda é que nem todo mundo está pronto para receber o seu diagnóstico, né? Então, tem sim que estudarmos mais tudo isso, todo esse mundo, porque para a gente é desconhecido. Como eu percebi aqui na fala do Marcelo, nós temos sim guias espirituais, entidades, mentores, como vocês queiram chamar, que podem facilitar esse contato, que pode facilitar esse desprendimento, essa projeção. Mas por que os mentores evitam de fazer isso com frequência? Porque o que acontecer com a gente, os responsáveis são eles. Então, assim, imagina, eles já são responsáveis por eles mesmos, né? Então, um mentor espiritual, um guia espiritual de luz e etc., ele tem que estar muito consciente do que ele vai fazer. Ele não vai te levar no umbral só porque você quer e tudo mais. Não. Né? Tem que haver um motivo, porque no final das contas, o que acontecer com você, alguém vai ter que prestar contas. Né? E com certeza vai ser quem estava dirigindo o carro, e não quem estava lá de carona, no banco de carona. Então, a primeira coisa que pode facilitar esse desprendimento é você abrir mão do medo. O medo, ele é uma ferramenta, ele é uma trave, né, que pode te fazer com que você perca muitas coisas no espiritual, muitas coisas na sua vida pessoal, inclusive, porque o medo, ele se trata única e exclusivamente de ignorância, né? Então, se você tem medo de alguma coisa, é porque você não conhece. Se você não conhece, aí já demonstra que você precisa se
se inteirar mais dentro daquele assunto. E se você não conhece, você está sendo uma pessoa vazia, né? Quando você não conhece das coisas, quando você não busca, quando você não estuda, você se torna uma pessoa vazia, um cálice sem conteúdo, tá? Então eu vou passar aqui para vocês. Seguinte, tem dúvidas? Tem dúvidas por aí, Marcelo? O pessoal tá quietinho hoje. No momento tá todo mundo quietinho aqui. Então tá, quem quiser participar pode mandar as perguntas através do despertardamagia@live.com, despertardamagia@live.com. Adiciona aí esse MSN, manda suas dúvidas, que no final tem brinde. Ou também o MSN da rádio, que é o vozdearuanda@hotmail.com. Tem gente que colocou aqui para mim, ó, o medo na verdade é a insegurança, com certeza, e essa insegurança ela te prende a essa dimensão, e quando você desencarna, quando acontece, por exemplo, de você desencarnar, você fica preso aqui. Ao invés de você caminhar, o medo ele é tão grande que, uma brincadeira agora, né, uma piadinha, ao invés de você caminhar para a luz branca, você prefere ficar parado. E aí você fica preso aqui na Terra, a essa dimensão, e aí as coisas acontecem, enfim. As técnicas, olha só. O deslocamento natural do corpo astral, ele não surge necessariamente do sono, tá? Ou no sono da sua consciência. Nosso corpo físico ele pode dormir tranquilamente enquanto nossa consciência viaja conscientemente pelo mundo astral, ou seja, pela quinta dimensão. Nessas viagens, a nossa consciência ela pode aprender muito, comprovando por si mesmas os mistérios da vida e da morte. Livre de teorias, crenças, mediunidades, hipnoses e inclusive alucinações. Essa prática ela é muito antiga, de desprendimento, e os primeiros povos que fizeram uso dela foram os xamãs, né? Os xamãs eles têm um trabalho muito grande voltado a essas técnicas de desprendimento, para visitar outras dimensões, visitar outros planos, e inclusive eles trabalham também com a magia da transformação, né? Que é o poder de transformar a sua alma em animais, em totens, em espíritos de animais sagrados, de animais selvagens, e eles já trazem com eles esse conhecimento que foi descoberto aí, foi estudado e descoberto depois, e chegou até as nossas mãos. Mas existe também a possibilidade de você fazer esse desprendimento com a ajuda de plantas, né? Hoje a gente tem a chacrona e tem também a ayahuasca, que são utilizadas no Santo Daime para fazer desprendimento, projeção astral induzida, né? Ou seja, a planta que tem um efeito alucinógeno e que vai te proporcionar isso. Vai te proporcionar esse desprendimento astral. Mas é algo também muito complexo e muito perigoso. Não tira as recomendações básicas de você ir por indução ou ir natural por sonho. Também não tem aí diferença, né? Você vai visitar outros planos do mesmo jeito. Inclusive a ayahuasca ela traz consequência no seu corpo físico, ela provoca vômito, ela provoca diarreia, então é complicado. E essas práticas elas são utilizadas em poucos lugares, né? Se não me engano só na Amazônia mesmo que eles trabalham com o Santo Daime, com essas ervas, que inclusive é uma descoberta dos Incas. O trabalho com a viagem astral, ele deve ser entendido como qualquer outro dom espiritual, tá? Então, o dom espiritual seria a capacidade espiritual que aquela pessoa tem de conseguir essa proeza de visitar outros planos. Como eu disse, nada tem a ver com a mediunidade. A mediunidade é uma coisa
desprendimento astral é outra. Então, assim, quem tem os dois dons, que maravilha. Né? Que maravilha e que coitado ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele já trabalha, já coloca o corpo físico dele para trabalhar para o espiritual e durante a noite ele vai trabalhar em outras dimensões com o corpo astral. Isso é interessante porque infelizmente o mundo moderno, né, ao invés de ele nos trazer mais explicações, facilitar a nossa vida espiritual, ele faz atrapalhar. Deixa eu ver aqui, tem gente perguntando o quê? E quando nos desprendemos do corpo e ficamos andando pela casa junto com outro espírito que você não conhece? Por que o espírito faz isso? Júnior e Sônia de Araçatuba. Um forte abraço para vocês, Júnior e Sônia. É o seguinte, vamos lá, vamos analisar esse caso aqui, gente. Quando nós desprendemos do corpo e ficamos andando pela casa junto com outro espírito que você não conhece, aí entra aquela questão da saúde espiritual, né? Se você tem um bom amparo espiritual, você não vai sofrer com espíritos negativos, com espíritos ruins, vindo para ser o seu companheiro, o seu amiguinho nesse tipo de trabalho. E aí, diz aqui, por que o espírito faz isso? Eu não sei. No seu caso, você vai ter que ver o que está acontecendo. Que espírito é esse? O Júnior e Sônia, para ficar melhor, para eu conseguir entender melhor, eu preciso que vocês me digam qual é a sensação que esse espírito desperta em vocês. Qual é a energia dele? É uma energia quente, fria? A sensação é boa, é ruim? Após esse tipo de experiência, você acorda bem, você acorda mal? Daí dá para eu ter uma noção, dá para eu te dizer. Porque espíritos ruins, espíritos cobradores, inclusive, eles podem sim te acompanhar, enfim, né? Tanto o seu corpo físico quanto o espiritual, sem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, pode ser que seja um mentor espiritual que está fazendo isso com você, né? Provavelmente ele quer te mostrar alguma coisa nessa casa. Ou provavelmente já era um espírito da própria casa que já estava lá e quer te mostrar alguma coisa, né? Tipo aqueles filmes de terror, alguém morreu e está enterrado ali, esse espírito quer te mostrar. Então ele não vai fazer isso de uma vez, ele vai trabalhar a sua consciência antes de chegar ao ponto final. Entendeu? Júnior e Sônia, me diz aí, responde essas perguntas que eu passei para vocês e já eu retorno no caso de vocês. Deixa eu ver outra pessoa aqui perguntando. Existe alguma forma de conseguir guardar a lembrança do que vemos ao nos desprender do corpo? Forma não. Eu não conheço assim algo que eu possa te dizer que faça que dá certo. A prática leva à perfeição, lógico. E também existem algumas teorias, Alex, existem algumas teorias de que quando você acorda, você não pode passar a mão no seu cabelo. Quando você passa a mão no seu cabelo, você está meio que apagando toda a sua vivência naquela vida passada. Então isso é uma teoria, né? Por incrível que pareça, às vezes que eu acordei e prestei atenção de que eu passei a mão no cabelo, eu realmente esqueci da minha noite, de como foi, do que eu sonhei, do que eu vi e tudo mais. Então, uma forma concreta, uma forma certa de que vai dar certo, eu não tenho para te passar essa fórmula não, tá? Mas você pode... esse negócio do cabelo. Oi? Eu também já ouvi isso, esse negócio do cabelo aí. Pois. E pra te falar a verdade, eu já fiz pra ver se é isso mesmo. Só que eu já passei a mão no meu cabelo e continuo lembrando do sonho até hoje. Pois é, comigo foi o contrário, né? Eu realmente esqueci. Então, fica aí assim, como eu disse, teorias, né? As teorias, elas estão aí para serem questionadas, não é uma verdade absoluta de nada. E aí você pode ver direitinho. O desprendimento, gente, ele tem que ser feito
quem for tentar, quem quiser arriscar, ele tem que ser feito em um local tranquilo, onde você vai deitar. Aí tem pessoas que falam, eu fiz isso e dormi. Tá, se você dormir é porque tu é um preguiçoso. Porque o certo não é dormir, tá? No desprendimento astral, não. O desprendimento astral induzido, não. O involuntário tu já faz toda noite. Então, se você já faz toda noite, você não tem o porquê buscar, né? Mais. Mas se você quer trabalhar dentro disso, você quer se aprimorar, se aprofundar e ser uma peça-chave do outro lado, é importante que você faça o que eu estou te dizendo. Você vai deitar num lugar tranquilo, tu pode colocar uma música tranquila, cuidado com essa música que você vai colocar, porque ela pode te induzir a planos superiores e inferiores e tudo mais, então é complicado também. O repertório, ele pode tanto tanto facilitar quanto atrapalhar o seu desprendimento. Então vocês têm que estar atentos a todo o contexto. Faça uma oração antes, peça a ajuda espiritual de algum mentor, de algum guia e tudo mais, e faz o seu desprendimento. Você vai deitar e você vai visualizar o seu corpo saindo e tudo mais. Dentro desse contexto todo, é possível sim lembrar quando se retornar, tá? Mas tudo isso aí você é só a prática mesmo, que eu acredito, viu, Alex, que pode te trazer essa lembrança. Voltando lá ao caso do Júnior e da Sônia. Vamos lá. Esse espírito às vezes toca no meu corpo, eu vejo meu corpo, mas fico paralisado, como anestesiado. E por mais que eu ore, parece que essa energia só aumenta. Então, olha só, ô Júnior, aqui você sofre com a paralisia noturna, que é normal. O seu corpo ele fica imóvel, né? Você só fica mal com a respiração. É uma técnica perigosa porque ela trabalha muito com o seu sistema nervoso. E aí, o que acontece? Esse espírito, ele te traz energias ruins, ele te traz sensações ruins que você não gosta de sentir. Então você precisa de uma ajuda espiritual, tá? Esse espírito, ele não é do bem, né? A gente já pode concluir, fato isso, que um espírito do bem, ele não vai vir para te assustar ou para te causar nenhum tipo de dano. Então você procure, por favor, a ajuda de alguém, de um mentor, enfim, você pode recorrer a uma casa de umbanda, para alguém lá, para ir lá na sua casa, defumar, ir lá, alguém mesmo, e sentir essa energia. Dependendo da sua crença, tu pode chamar o padre, o pastor, enfim, quem tu quiser, para ir lá e detectar exatamente o que está acontecendo. Como você também pode se consultar com uma bruxa, né, consultar através de um tarô e tudo mais, de um pêndulo, de uma radiestesia, e ver aí o que esse espírito quer. O certo não é chegar lá e mandar o espírito ir embora, tá? Ir lá fazer um exorcismo. Não é esse o certo. O certo é saber o que esse espírito quer, o porquê que ele está lá, o porquê, o que está acontecendo, entendeu? Este é o certo. Ok, Júnior? Boa sorte, procure sim ajuda. Existem profissionais dentro da Umbanda, profissionais espirituais, como eu gosto de dizer, né? Médicos lá que estão de plantão dentro da Umbanda, sacerdotes, pais de santo e tudo, que pode resolver esse seu problema em um instante. Então, recorre a eles, que é a ajuda assim, mais fácil que eu vejo para esse seu caso. Tem gente, oi, boa noite, sou daqui de Aracaju, estou ligadinho na rádio Voz de Aruanda. Um abraço, um forte abraço para você também. Qual é o seu nome? Deixa eu ver. Nando, um forte abraço, Nando, muito obrigado pela participação. Lembrando que quem participar, igual o Nando, só com boa noite, às vezes não tem dúvida, né? Então participou só com boa noite, também já está concorrendo a brinde no final do programa de hoje. Vou sortear a colher mágica, tá bom? E aí vou sortear duas. Eu vou sortear uma de cá e o Marcelo sorteia uma de lá. Então vocês podem participar tanto no vozdearuanda@hotmail.com, mandando um boa noite, de onde você é e seu nome, ou também aqui no
despertardamagia@live.com. O pessoal acha que tá tudo aí hoje. Aqui tem pouca gente e tá todo mundo quietinho, só ouvindo. Estamos numa viagem astral e uma pessoa nos acorda no plano material. O que pode acontecer com o nosso corpo astral? Ele demora a voltar? Sim, e aí você acorda com um susto, né? Você acorda com aquele impacto de susto. Inclusive, tem gente que já me perguntaram assim: Magno, se eu estiver lá viajando astral, estiver lá na 20ª dimensão, numa festa, curtindo todo, aí de repente alguém vem e mata o meu corpo físico. O que acontece? Eu vou morrer sem saber quem foi? Vou morrer sem saber de nada? Não. É tudo tão rápido, né? Eu não posso falar que é automático, porque não tem tecnologia nisso. Mas é tudo tão rápido e perfeito que Deus permite que o seu corpo chegue a tempo de você ver quem é que está cometendo o crime. Você vai olhar para a cara da pessoa, inclusive ter consciência de que morreu de morte tal, matado por fulano de tal, né? E essa consciência, ela vai com você, tá? Ela, no seu desencarne ali, você consegue ver tudo. Inclusive, algo que dá para você prestar atenção é quando você está dormindo, aí alguém para te olhar, e aí de repente você abre o olho assim com a maior naturalidade e tá lá a pessoa parada te olhando. Já percebeu isso? Então aí já é o seu anjo de guarda que desperta, que chama o seu corpo astral pro físico para ver que tem alguém te olhando, entendeu? Então é muito interessante, é tudo muito perfeito. Tem gente aqui: boa noite, estou conhecendo agora o Wicca, estarei sempre ligadinho para aprender mais. Sou de Goiânia, abraços. Forte abraço para você também, Leandro Cardoso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Toda sexta-feira, às 20h30, nós estamos aqui trazendo sempre conteúdo, sempre temas novos dentro da espiritualidade, dentro da bruxaria, dentro da Wicca, para a gente discorrer, discutir e vocês aprenderem. É o máximo que eu posso fazer pelo Brasil todo, pelo mundo todo, que inclusive eu tenho ouvintes de outras partes do planeta. Então seja bem-vindo. Então ele volta assim, tá, o Jefferson? Seu corpo volta de uma forma rápida e você consegue visualizar o que está acontecendo ali no plano físico, beleza? Aí tem que tomar cuidado com isso, né? Quando as pessoas que têm problema com sonambulismo, é quando aí tem um corpo tem um corpo astral sem o que fazer, vê um corpo físico deitado ali, vazio, porque o astral está passeando, e aí essa pessoa ela tem essa tendência, essa falha nos chakras dela, né? Isso é um desequilíbrio cháquico. E aí ela tem essa falha e aí traz outro espírito entra dentro do corpo. Tá? Isso pode acontecer e a pessoa fica sonâmbula. E aí, se você acordar um sonâmbulo, você espanta aquele espírito que estava lá e o outro, como digamos assim, a linha estava ocupada para o outro chegar, aí você pode inclusive matar essa pessoa, ou essa pessoa pode voltar com alguns traumas, com algumas fobias. Então não é legal você acordar nenhum sonâmbulo. Isso pode ser sensibilidade também. Os 5 sentidos da pessoa está dormindo e perceber que outra pessoa está olhando para ela. Sim, essa sensibilidade, ô Jefferson, é graças ao seu anjo de guarda, tá? Não é algo seu que os seus chakras são sensíveis, não. Essa sensibilidade aí é única e exclusivamente atuação do seu anjo protetor, do seu anjo de guarda. Então vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Vamos aos métodos, né, de como a gente consegue fazer isso de uma forma lúcida e tudo mais. Então vamos lá. Deitado com o corpo bem relaxado, com a cabeça para o norte ou para o oriente, e de preferência durante a noite, concentre-se no seu coração, tá? O seu coração ou no seu chakra cardíaco. E afirme mentalmente o seguinte: eu estou saindo, eu estou saindo, eu estou saindo. E aí você vai procurar
dentro da sua mente, dentro do seu subconsciente, visualizar a imagem de você se levantando e uma luz, né, um corpo de luz saindo de dentro de você, tendo uma nova consciência de espaço, uma nova consciência de lugar e tudo mais. Isso exige muita disciplina, muita, porque você pode quebrar a conexão se você for se dispersar com alguma coisa ao seu redor e tudo mais. Então exige muita disciplina. Por que exige disciplina? Porque nossa mente ela é bombardeada por informações o tempo todo, né? Nossa percepção, nossos sentidos, ele é o tempo todo bombardeado. Então se você prestar atenção na sua respiração, você já quebrou a conexão. Se você prestar atenção nos batimentos cardíacos, você já quebrou a conexão, entendeu? Então você tem que focar, ter um foco único e exclusivo do seu corpo saindo e você tendo acesso a uma nova dimensão. Nossa mente é muito indisciplinada, gente. Se eu pedir agora para vocês, imagina um céu cheio de pássaros. Todo mundo já conseguiu pensar em um céu cheio de pássaros. Agora, se eu te perguntar quantos pássaros você imaginou, conta para mim. Ninguém vai dar a conta. Ninguém vai ter um número X aí na memória para me falar agora, porque com certeza imaginou um céu realmente cheio de pássaros. Entendeu? Então, nossa mente ela é indisciplinada para esse tipo de técnica aqui. Então, procure ficar atento ao que ocorre enquanto o seu corpo pega no sono. Se o seu corpo pegar no sono, né? Existem experiências de 40 minutos, de 1h30, da pessoa estar parada em outra dimensão e não está dormindo. Se você obtiver um bom nível de concentração e atenção, é bem provável que você vai sentir o seu corpo mais pesado. O primeiro sintoma de que o seu corpo físico saiu do seu corpo, do seu corpo astral saiu do seu corpo físico, é isso, é um peso no corpo físico. Você deixa de sentir, você passa a ver aquilo como uma matéria pesada, sólida, tá bom? Quando senti-lo praticamente paralisado, não perca a concentração. Então você ouvirá um som crescente e impetuoso vibrando na sua cabeça, como se fosse uma corrente elétrica. O som pode parecer desagradável e pode percorrer por todo o seu corpo, dando a impressão de que a qualquer momento o seu cérebro vai explodir. Se você não tiver medo e vencer a preguiça, levantando-se da cama, você verá maravilhosamente o seu corpo dormindo enquanto você flutua. E aí agora é só você conduzir tudo para onde você quer ir. Embora nas primeiras vezes vai ser inevitável, procure não se identificar com objetos do quarto ou com o fato de estar voando, tá? Então não se espante nem se disperse. Se você pegar no sono junto com o corpo físico, na manhã seguinte, antes de se deitar, faça uma oração a uma divindade de sua devoção, pedindo o despertar do chakra cardíaco, tá? Pessoas que não trabalham direito dentro disso daqui, dentro da projeção astral, que fazem de qualquer maneira, podem desenvolver problemas de coração. Tem gente aqui, olha, estou lendo um livro muito bom, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Ensina muitas coisas interessantes. Muito obrigado pela sugestão, viu? Então a sugestão aí do Naldo, lá de Aracaju, tá dando aí essa sugestão de livro. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Muito bom. Também vou procurar para ler mais sobre o assunto. Uma outra sugestão bastante eficiente é você vocalizar o mantra OM, né? Prolongando a vogal O, né? Durante muito tempo, durante 20 segundos durante o dia, na hora que você acordar. Isso é um dos meios de você. Interessante, quando você voltar de um desprendimento, de um desdobramento, olha que interessante. A gente já faz algumas coisas sem nem perceber o que está fazendo, né? Toda noite a gente não faz o desprendimento.
E aí, quando você acorda, qual é a primeira refeição? É o café da manhã. E o café da manhã, ele tem que ser o quê? Rico em frutas, em pão, que é o trigo, né? Então, coisas da terra. E aí, o interessante é o seguinte, quando você faz uma técnica de desdobramento, para você aterrar, para você voltar completamente e são, é interessante que ao acordar você coma frutas, coma as coisas naturais, tome leite, coma pão, bolo, etc. Tá? Então, isso é quem vai ajudar com que você volte, com que a sua consciência volte ao corpo físico, né, para os cuidados que você precisa mesmo do teu corpo físico. Tem gente perguntando aqui, sensibilidade, verdade. Ok, é isso aí. Então, vamos lá. Já está no finalzinho já do programa, a gente já tem que partir para o sorteio, né? Exatamente. É isso. O conteúdo é bem... vou passar aqui alguns cuidados especiais, né? E também algumas curiosidades para vocês. Olha só. São Filipe, São João, os apóstolos do Mestre Jesus, assim como Maomé, Ramá, Ramatiz, Yogananda e Lakshmi, foram tradicionalmente grandes projetores, instrutores e amparadores da viagem astral. Podemos pedir ajuda a esses mestres durante as práticas, através da seguinte invocação: pelo poder do Cristo Criador, eu chamo agora... Aí você vai falar o nome da divindade, né? Lakshmi, Lakshmi, Lakshmi. E você vai repetir mentalmente durante um tempo para a sua consciência, até um tempo que a sua consciência mandar, para que você consiga prosseguir para outra dimensão, né? Para que você consiga fazer o desdobramento. Então isso é interessante. Muito fácil. O programa fica gravado, tá, gente? Então, quem quiser acessar depois no YouTube, tá lá todos os programas, é só pesquisar Voz de Aruanda, você vai ter acesso a todos os programas da rádio. Algumas sugestões para vocês ler. Tem um livro chamado Projeção Astral, do J.H. Brennan, da editora Bertrand Brasil, é um livro excelente. Tem um livro chamado Viagens Fora do Corpo, de Robert Morrow, da editora Nova Era. Viagem Extrafísica, do autor Gerald Medeiros, editora Butter. Os Pés Alados de Mercúrio, do autor Luiz Pellegrini, da editora Axis Mundi. Experiências Fora do Corpo, da escritora Susan Blackmore, editora Pensamento. O Plano Astral, de Charles Leadbeater, da editora Pensamento. Esse cara aqui, o Leadbeater, ele é excelente, gente. Todos os livros dele são muito bons. Inclusive, ele é um escritor da teosofia. A teosofia traz respostas maravilhosas para a gente referente a esses assuntos de experiência fora do corpo. Além do corpo, a arte tradicional das experiências extraordinárias, o autor Marco Coutinho, editora Mauad, e Atravessando o Portal, técnicas para desdobramento da projeção astral. O autor é o Mondini, editora Madras. Ô Magno, oi. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, agora que ela escreveu. Dá para responder? Tá. Então tá. Ela não sabe se explicar direito, né? Ela disse que há um tempo atrás, em uma noite, né, ela estava deitada na cama dela, dormindo, e o companheiro dela estava na sala, deitado com o filho e tal, e ela sentiu como se a alma dele tivesse saído de dentro dela. Ela não sabe se sonhou, o que aconteceu. E depois disso, ele se afastou dela e o casamento deles ficou comprometido, e ele passa noites e noites fora com outras mulheres, entendeu? E ela gostaria de recuperar o casamento dela. Ela perguntou se pode ter a ver com isso. Acho que ela quer entender se tem a ver com isso que ela sentiu. Na verdade, não. Eu não consigo ver ligação, não. O fato dela poder ter visto, né, essa cena, e ela pode ter associado a isso, tudo isso, à questão dele
ter saído de perto dela, mas não, eu não vejo o afastamento dele como algo de desprendimento, não tem nenhuma ligação. Ela disse que depois disso começou muitas brigas e eles estão separados de corpos, né? Então ele deve estar morando junto ainda, mas ele passa noites e noites aí com outras mulheres. É meio complicado, né, de explicar isso. Eu também não vejo uma relação. Eu acho que ela pode ter sentido, né? Ter tido como se fosse uma premonição. Isso, uma premonição do que iria acontecer, né? Isso, eu também acredito nessa hipótese. O meu conselho para ti é você procurar uma pessoa entendida, uma pessoa dentro da espiritualidade, para poder ver o seu lado espiritual como tá, né? Ver as coisas no lado espiritual. Exatamente. Ou jogar os búzios, ou jogar búzios, tarô, ou até mesmo a consulta com algum guia, sempre muito eficaz. Eu sempre prefiro consultar um guia, porque ali é papo, né? Você pergunta e você tem a resposta na lata, que você gosta. É verdade, quando é uma entidade verdadeira, fala mesmo e não tá nem aí. Então é bem mais interessante, porque dali ela diagnostica o problema e já te dá a solução, né? Então eu gosto sempre de conversar com uma entidade devido a esse motivo. Ela está perguntando como que ela pode ver isso, se um pai de santo. É exatamente isso, Lúcia. Procura alguém, mas tem que procurar uma pessoa certa, correta, séria. Né? Séria. Entendeu? Exatamente. Você também faz consulta online, não faz, ô Magno? Olha, Marcelo, o povo cobra muito, mas eu não tenho tempo para isso ainda. Entendi. Entendeu? Eu prefiro não. Às vezes, uma vez ou outra, eu vou trazer consulta online, mas vai ser aqui mesmo pelo programa mesmo. Entendi. Ela disse aqui que ela já fez isso, mas cada um fala uma coisa para ela. Pois é. É por isso que é melhor com a entidade. Né? Sabe o que acontece, Magno? As pessoas de outras cidades pequenas, não encontra centro espírita, encontra pai de santo, tudo, mas é difícil encontrar alguém que realmente tem uma formação, né, que nem aqui em São Paulo se encontra com muita facilidade, né, um bom centro para frequentar, porque tem muitos, né? Então eu acredito nisso também. Marcelo, é complicado, né? Então, porque assim, como se trata da sua própria vida, compensa tu ir um pouquinho mais longe. É até melhor, por quê? Porque se você indo em um centro em que você não conhece ninguém, você não conhece o sacerdote, você não conhece as entidades que vêm lá, os médiuns daquele lugar também não te conhecem. Então, você tem uma resposta favorável, né? Um lugar é um lugar sério e tudo mais. Fica até melhor para sua ficha cair e você conseguir enxergar aí a raiz do problema e conseguir mudar. Então, o meu conselho para ela continua sendo o mesmo, de procurar esse... Bom, eu acredito, o Luciano faz consulta online, não faz não? O Luciano faz consulta online. Ele faz consulta online, ele acabou de entrar aqui no Skype, olha aí, deve ter sido algum sinal. Você pode procurar, manda um e-mail aí para a rádio, que a rádio te passa os dados direitinho, os contatos do Luciano, e ele é alguém sério, né, que eu conheço, assim, que eu possa te indicar agora, que trabalha dentro do ramo, dentro da espiritualidade aqui na internet e pode te ajudar à distância. Exatamente. A Cris também, se eu não me engano, joga cartas, não joga? A Cris também. A Cris, ela joga cartas e ela é especialista em numerologia kármica, né? Isso. É bem incrível o que ela faz com a numerologia, que você dá a data de nascimento para ela, é como se ficasse nu. Olha aí, então fica essa dica para ela. O que a gente pode ajudar, assim, indicar, esses nomes são nomes de confiança, tanto do programa Despertar da Magia quanto da rádio, né? Então são especialistas, são pessoas que trabalham aqui com a gente e que pode te dar essas respostas para o que você está procurando. Então, o meu conselho. Ela escreveu aqui que já falou com ele, ela vai fazer uma consulta no final do mês com ele. Ah, maravilha. Então, amiga, o problema já está resolvido, tá? Exatamente. Sem neura. Agora, segura teu coração aí, essa ansiedade.
Estão me perguntando aqui o seguinte, por que tem tantas pessoas, tipo, aí citou uma determinada doutrina, que tem tanto preconceito com Umbanda? Marcelo, boa sorte, porque foi você que falou da Umbanda aí, e eu acho que esse veio engatado no seu comentário. Tá perguntando, como que é a pergunta? Tá, eu não vou citar a religião que ele colocou, tá? Tá. Então ele coloca assim, Magno, rapidinho, cara, por que as pessoas de outras religiões, aí ele cita uma em específico, tem tanto preconceito com a Umbanda? Olha, é difícil a explicação, né? Na realidade, cada religião louva a Deus ou, enfim, uma força da natureza de uma maneira, né? E infelizmente, tem muitas pessoas, não é a religião que critica a Umbanda ou critica uma outra religião, são as próprias pessoas mesmo, né? Que geralmente se acham as mais certas, as mais poderosas, as que sabem tudo, e no final das contas, quem sabe tudo na realidade é Deus, e Deus é um só, né? Então, infelizmente, isso acontece não só dentro de certas religiões, mas dentro da própria Umbanda também tem pessoas que sempre criticam outro centro, sempre criticam outro pai de santo, mãe de santo. Por quê? Porque não consegue ver como um irmão de fé, né? Vê como um concorrente. Então dá muitas confusões realmente. Tem até gente do próprio candomblé que critica a Umbanda, né? E quem é realmente do culto de nação, quem é formado, quem tem uma formação, quem tem um conhecimento da religião, jamais faz isso. E dentro da Umbanda é a mesma coisa. Tem gente que critica às vezes o candomblé, né? Porque o candomblé faz matança, faz isso, e não é isso. O candomblé não faz matança. Existe a prática do sacrifício dentro do candomblé, mas o sacrifício não é fazer o que certas pessoas fazem aí nas encruzilhadas, que na realidade é maldade com os animais, né? Porque a pessoa que faz um negócio daquele e deixa lá no meio da encruzilhada ainda para todo mundo ver, é uma pessoa maldosa, não é uma pessoa que tem conhecimento nem do culto de nação, nem da Umbanda, nem nada. Então, infelizmente, essas coisas acontecem, Magno, mas eu acredito que é muito mais das pessoas mesmo, né? Por falta de conhecimento, por ignorância, enfim, por olhar para o próprio ego, achar que sempre está certo, que eles é que estão certos e os outros é que estão todos errados. Mas todas as religiões nasceram, na realidade, com um único propósito: levar a evolução espiritual para o homem. Não importa se é evangélico, se é católico, se é candomblecista, se é umbandista, se é kardecista. A religião prega uma coisa só: amor, caridade, fé, religiosidade, né? As coisas boas para o homem. E é o próprio bicho-homem que inverte todos os papéis, só que aí fica marcado o nome da religião, né? Tal religião critica tal religião, e não é o ser humano que está frequentando. Isso tem dentro da Umbanda, isso tem dentro do candomblé, isso tem dentro da igreja evangélica, da igreja católica. Sempre tem um, né, que acha que ele é o bambambam, então ele está certo e o resto do mundo está errado. Então eu vejo por esse lado, você entendeu? Acho que deu para entender direitinho, né? Deu, ficou assim bem claro. É melhor você mesmo, como você colocou, você prefere acreditar dessa maneira, e até melhor mesmo, né? Que é por esses motivos, pela ignorância, pela falta de conhecimento, do que a gente estender e falar qual é o real motivo de tudo isso. Exatamente, né? A gente tem que ter jogo de cintura, né, Magno? Não adianta, porque se você vai falar os reais motivos que às vezes levam, né, as coisas acontecerem dessa maneira, você acaba tendo que criticar também, né? Então, eu aprendi muito isso. Eu aprendi muito isso, né? Deus deu a vida para todo mundo, mas para que cada um cuide da sua. Já tá difícil cuidar da sua, e ainda tem gente que consegue cuidar da própria e da dos outros. É verdade, é a mesma coisa as pessoas que criticam a rádio. Tem gente que manda e-mails aqui até... Pra que você tá falando disso, Marcelo? Não, mas eu tenho que falar, cara. Esses aí eu vou te contar. Eu recebo de vez em quando uns mala pra vir pregar umas doutrinas pra mim que eu vou te contar. Não, ligaram pra minha casa, na realidade, esses dias atrás, semana passada, pra ser mais sincero.
Você conhece o Magno Constantino? Eu falei, conheço o Magno Constantino. Ele trabalha na nossa rádio, ele faz um programa. Você tem o telefone dele? Eu falei, não, eu não tenho o telefone dele. Não, porque esses cursos que ele ministra, ele devia mudar o nome, né? Eu falei, por quê? Não, porque magia é de fulano de tal. Aí eu peguei e falei, escuta, ele é mago formado, e mago, eu vou fazer uma pergunta, mago não trabalha com magia? Ué, Sim. Então, mago trabalha com magia, né? O nome já diz tudo. Então, por que tem que mudar o nome dos seus cursos, na realidade? Entendeu? Uhum. Na realidade, estavam querendo mudar o nome do seu curso Poder e Magia dos Dragões. Você entendeu? Entendi. Então, são pessoas assim que estragam as religiões no geral. Você entendeu? Porque Entendi. às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou ministrar um curso e vou colocar tal nome. Aí, de repente, uma outra pessoa que não tem nada a ver, vai lá e coloca o nome sem saber, né, que ela tinha o intuito de colocar esse nome. E aí se dá o papel de ligar para perturbar, para querer telefone, para isso, para aquilo, né? Primeiro que magia é uma palavra que está no dicionário. Então é uma palavra que é de domínio público, né? Qualquer um pode usar essa palavra magia para escrever qualquer coisa. Não tem dono a palavra magia. Então esse é o meu recado para quem pensa assim. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, tem pessoas que mandam e-mails aqui, criticam o trabalho da rádio, já me criticaram porque a rádio Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda, e tem pessoas do Candomblé trabalhando na rádio, sabe? Então, as pessoas não se põem no lugar delas, elas simplesmente acham alguém para criticar, né? Então é que nem eu digo sempre, enquanto o pessoal perde tempo criticando a gente, criticando a Rádio Voz de Aruanda, a Rádio Voz de Aruanda perde tempo trabalhando para levar um programa cada vez melhor para os ouvintes e crescer cada vez mais, né? A gente não deve nem perder tempo com certo tipo de gente. Isso aí. Isso aí mesmo. Marcelo, então, já que você falou do curso, eu já estou aqui com o nome do meu sorteado aqui de hoje, que participou comigo. Beleza. Já de antemão, quero agradecer a todos, o Jefferson, o Júnior, a Sônia, o Alex, o Nando e o Leandro, que participou aqui comigo hoje. Aí, tu pode escolher aí, fazer o sorteio aí para ver quem participou contigo, que se eu não me engano foram umas 2 pessoas, não foram? Teve a moça lá, né, a Lúcia, Uhum. na realidade, que participou aqui comigo, e eu estava conversando aqui com uma pessoa que está precisando até muito de ajuda, que é a Solange, entendeu? Pois é, então sorteia para uma dessas 2 aí também. Enquanto você faz isso, eu vou falar do curso já que você comentou, certo? Ok. Então vamos lá. Gente, olha só, o curso Poder e Magia dos Dragões, na verdade, eu fiquei dias e dias meditando sobre qual nome eu ia colocar nesse curso, porque já existe vários cursos dentro com esse nome, Magia dos Dragões, e eu não queria associar o curso a ninguém ou a outra pessoa além de mim mesmo e além da Rádio Voz de Aruanda. E Poder e Magia dos Dragões veio para mim, esse nome, durante um ritual com os próprios dragões. O curso, a gente vai aprender o que é um dragão, os dragões e os homens, como se dá essa relação, a lenda de Tiamat, a magia dos dragões em si, como abrir os portais para a dimensão deles, os tipos de dragões que nós temos. Nós temos dragões que cuidam dos nossos caminhos, que cuidam da nossa vida, dos nossos aprendizados, os instrumentos da magia dos dragões, o altar deles, as runas, que é uma forma é um oráculo próprio para lidar com os dragões. Runa dos Dragões, esse conteúdo é inédito e exclusivo da rádio, porque foi desenvolvido por mim, dentro de rituais com os dragões. Então vocês não vão encontrar em outro lugar. Outros lugares, por exemplo, não estou criticando, pelo contrário, admiro muito. A bruxa Ed Van Feel, ela faz o curso de Magia dos Dragões e eles têm, ela dá essa disciplina de Runa dos Dragões. Porém, a runa dela é um método de jogar as cartas em cima de uma disposição de cartas como formando um dragão, tá?
diferente das minhas, que as runas dos dragões, são runas, são símbolos gráficos de dragões diferentes, cada símbolo gráfico tem um significado diferente e tudo mais. Então a gente vai aprender consagração com os dragões, a chave draconiana, os dragões planetários, os dragões e os dias da semana, os dragões elementais, a água sagrada dos dragões, como preparar a sua. Ela serve para cura, ela serve para viagem, desprendimento astral também, ela serve para limpeza do corpo e dos chakras, equilíbrio. O sal dos dragões serve para consagração, limpeza e proteção, e o espelho do dragão e muito mais. Então esse curso ele é inédito, vocês não vão encontrar ele em nenhum outro lugar, além de encontrá-lo no link vozdearuanda-ead.com. Quem participou aqui comigo, eu vou enviar para vocês o link agora no finalzinho do programa, tá? Mesmo as coisas que nós não podemos perceber, ou tocar, ou sentir, dentro da magia tudo isso é possível. E aí vocês podem participar desse curso, Magia dos Dragões. Esse é o primeiro curso, é o nível 1. Vai ter outros cursos, nível 2 e nível 3, e depois a gente vai ter uma iniciação em São Paulo. O início do curso é agora dia 16/7, tá? 16. O curso tem duração de 1 mês, é online, você faz aí na sua casa, sentadinho no seu computador. As matrículas já estão abertas e você faz através do link vozdearuanda-ead.com. O nome é Poder e Magia dos Dragões, porque a gente vai se conectar com eles, conhecer a magia egrégora deles e os poderes, o que nós vamos ganhar em nos conectarmos com os dragões. O nome é esse, vai continuar esse, porque foi esse os nomes que eles me passaram. Ok? Então, o sorteado aqui do programa de hoje foi o Nando, que participou aqui comigo. Muito obrigado, Nando, e parabéns. Manda os seus dados pessoais, endereço completo com o CEP, até, você tem 48 horas, ou seja, até domingo, para o MSN do programa, tá bom? despertardamagia@live.com. Manda como e-mail, não manda como conversa de MSN não. Beleza? Beleza. E eu já sorteei aqui também. Pode passar. Já fiz o sorteio. Quem ganhou aqui foi a Solange. Eu pus os dois nomes, né, dentro de um saquinho aqui, puxei um nome, fiz aquele sorteio a moda antiga. Foi a Solange que ganhou. Faço assim. Então, parabéns, Solange e Nando, vocês que ganharam. O brinde é de graça, né, Marcelo? Exatamente. Ninguém vai ter que pagar nada. Vocês podem mandar os dados de vocês para despertardamagia@live.com. Por favor, não se esqueçam de mandar o CEP. Tá? Nome completo, endereço e CEP. Vocês estão ganhando colher mágica. E aí vai explicadinho dentro do envelope como que vocês vão utilizar a colher mágica de vocês nos seus feitiços e nos seus rituais. Exatamente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Marcelo, pelo apoio. Eu que agradeço, Magno. Vou ficando por aqui, um bom final de semana para vocês e a gente se vê no nosso próximo programa na semana que vem, sexta-feira, às 20h30. Vocês podem entrar em contato comigo através do MSN ou também através do Facebook, ok? É só pesquisar Magno Constantino ou pesquisar o Facebook do programa Despertar da Magia. E também tem o Facebook da rádio, Voz de Aruanda. Super beijo e até o nosso próximo programa. Até mais. Um abraço para você também, viu, Magno? E um axé muito grande aí para você até na próxima sexta-feira, onde a gente se encontra novamente aqui, né? Isso mesmo, obrigado. E sempre Marcelo. Também, né? Que o axé permaneça para sempre, não é só até na sexta-feira não, tá? É verdade. E eu a gente precisa. Tô aqui com um rapaz aqui que entrou agora há pouco, Fernando Luiz. Ele queria até fazer pergunta, mas hoje o programa já está no final, Fernando. Hoje não dá mais tempo, tá? Mas fica aí um abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência aí, de você estar tentando participar, né, da programação da rádio. Quero mandar um abraço também pro Babalorixá Luciano de Omulu Jagum, que acabou de entrar aqui, escreveu até uns negócios para mim, que ele vai colocar um curso com o nome tal, e quer ver que ele vai falar alguma coisa. Então, fica aí um abraço pro Luciano, que está lá em Florianópolis participando de um evento. E também, pessoal, logo
a gente vai tentar trazer o Magno Constantino aqui para São Paulo para fazer um evento aqui de algum curso dele, alguma coisa que ele queira fazer, né, Magno? Isso, para iniciação no poder e magia dos dragões. Exatamente. Então, beleza. Vou morrer aí de inveja. Eu agradeço a audiência de todos, a Voz de Aruanda que tem que agradecer as pessoas, os ouvintes maravilhosos, né, que têm ouvido os programas e têm participado, porque eu costumo dizer, não é a rádio que é maravilhosa igual vocês falam, são vocês que são maravilhosos e nos ajudam a fazer a rádio ficar cada vez mais maravilhosa, né? Nós dependemos muito dos ouvintes também, não é, Magno? Isso mesmo, sem dúvida. Então tá bom. Então fiquem agora, pessoal, com a programação normal da rádio, né? Que se eu não me engano, vai começar agora o programa... Não, Guardiões da Encruz é só às 10h30 que começa. Então vai ficar aí com as melhores da rádio por enquanto, tá ok? E um axé bem grande a todos, até segunda-feira, às 8h30 da noite, no meu programa aqui, Umbanda Sem Fronteiras. Estarei aqui fazendo um programa para vocês e vou tentar estar já entrevistando a Fernanda Luz, que é uma pessoa que vai vir para a rádio também, fazer um programa, vai ministrar cursos na EAD. Vai ser muito interessante essa conversa com ela, tá ok? Boa noite a todos, até mais.